dia. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouco sobre a história do Brasil, como que ele se insere no contexto mundial, num período que vai mais ou menos entre o século XVI e o século XVIII. Em princípio, se fala que o Brasil, na verdade, foi descoberto intencionalmente, porque naquela época Portugal já tinha uma tecnologia, né, de navegação bastante avançada. Então se diz que não foi, na verdade, um achamento, né, se chegou intencionalmente. E, obviamente, antes dos portugueses, existiam alguns povos aqui, né, existiam os indígenas, várias nações, uma própria história, né, que vai até mais de 14 mil anos, quando a gente olha para locais como a Serra da Capivara no Piauí e outros lugares no país, né? Então existia uma civilização, digamos assim, anterior. Com a chegada de Cabral, os primeiros 30 anos foram de exploração da mata, né, dessa mata atlântica, né, que praticamente foi devastada ao longo dos 500 anos. E o pau-brasil era um produto relativamente conhecido na Europa para atingir os tecidos, e durante esses 30 primeiros anos da chegada dos portugueses, isso foi a fonte de comércio, né? Tem que lembrar que nesse período nós estamos na era do mercantilismo, né, já com a evolução, né, do Renascimento, né, que tornou o humanismo uma filosofia e uma área de conhecimento bastante avançada em relação à ciência, né, como algo contraposto à religião. Então, nesse contexto, né, de início do humanismo e com a evolução da tecnologia de navegação, é que se chega ao Brasil, e nesses primeiros anos o pau-brasil é o grande produto de comércio entre o Brasil e a Europa, né? Obviamente que não era um produto muito valorizado, mas que servia como início desse comércio, né? Mas logo em seguida, logo em 1530, chegam as primeiras mudas de cana-de-açúcar, né? Então ela primeiro chega no Pará, depois passa para o Maranhão e chega finalmente num local bastante propício, com a terra bastante apropriada para o plantio da cana-de-açúcar, né, que é ali no litoral nordestino, principalmente na região de Pernambuco. Então aí a coisa se desenvolve de uma maneira muito, muito rápida, né, e o açúcar passa a ser o grande produto de comércio e bastante valorizado na Europa. Então, nesse período, então, há um processo, né, de implantação da agricultura aí nos grandes latifúndios, porque a cana é plantada de maneira extensiva, e além disso há o uso da mão de obra escrava, que era bastante comum também nesse período. Então, a partir daí é que se diz que o Brasil construiu uma estrutura, né, digamos, social, em que o latifúndio era bastante difundido no país, e com a mão de obra escrava como sendo a base da mão de obra de trabalho, né? Nesses primeiros anos, portanto, houve essa expansão territorial, né, ali ao longo do litoral do país, e que vai também ali para a área da Bahia e até mesmo na região de São Paulo, onde a agricultura se expande, né? Ao mesmo tempo vão surgindo as primeiras fazendas, porque a pecuária ela serve como uma atividade complementar ao açúcar. Então
as fazendas de boi, elas saem de Pernambuco e da Bahia e meio que entram em todo o interior do Nordeste, com a criação de muares, né, de bois, né, e que, para além da atividade complementar ao açúcar, do uso desses animais tanto para produzir o açúcar quanto para levar, né, o açúcar para os portos, existia também a carne que era consumida pelas primeiras pessoas que viviam nas vilas, né? Então a carne era um fator de consumo, era um produto de consumo que servia para um comércio interno, né? Além disso, é bom lembrar também que existiam pequenas produções, pequenas agriculturas, pequenos produtores, né, de comida, né, de algum tipo de alimentação que servia para abastecer, né, o comércio nas vilas, das pessoas que moravam nas pequenas vilas. Apesar de que todo o consumo maior das vilas vinham da Europa, né? Bom, passado esse primeiro momento, começa uma nova onda, né, que é chamado o ciclo do ouro, né? É identificado a primeira lavra em torno de 1695, 6 por aí, na região de Minas Gerais, na Serra do Espinhaço, e a partir daí ela se expande, quer dizer, com o ouro era o grande produto, né, na época mercantilista, que se achava nessa época que a riqueza vinha do ouro. Então, e depois se viu que não era o ouro que fazia a riqueza, o ouro era apenas um metal que servia como moeda para produção agrícola e depois industrial, que aí sim se fez a riqueza das nações. Mas nesse momento o ouro foi um boom, né, de gente, de imigração vinda inclusive da Europa e de Portugal principalmente, tanto que teve necessidade de fazer limitações, né, restrições de vinda de portugueses para cá, porque estava meio que despovoando várias cidades lá de Portugal, vindo para conquistar o ouro na região de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, com essa explosão dessa atividade, obviamente que a atividade de açúcar não acabou, mas entrou numa fase de diminuição, né, de interesse comercial. E, ao mesmo tempo, as atividades complementares à extração do ouro também aconteciam. Aí a pecuária acabou vindo, né, do Nordeste para essa região do Centro-Oeste, e outras também atividades complementares, como a produção de algodão, que estava começando então a se desenvolver em função de uma indústria têxtil incipiente que estava começando na Europa, principalmente na Inglaterra, que daria logo no século seguinte a fonte, né, inicial da Revolução Industrial. Então, a partir daí, nós entramos numa nova fase, do chamado novo ciclo do ouro, né? Com essa evolução, nós temos aí uma expansão do interior, né? Quer dizer, saindo da região do litoral do país para o interior, para a região do Centro-Oeste, aí começando um processo de interiorização, tanto das moradias, das vilas, né, das primeiras cidades do país, como também a interiorização das populações, né? Com isso, saindo da região da Mata Atlântica. Isso significava também um processo de exploração tanto dos povos indígenas, né, internos, que muitas vezes eram escravizados, mas ainda fazendo uso, mesmo na exploração de ouro, de escravos. Então, o escravo, que era mais valorizado, acabou vindo muitos da região de Pernambuco para o centro-oeste do país.